Vou falar rapidamente aqui quem foi Esther e como foi a história de Esther. Amém? Antes, curva sua cabeça aí no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Deus, nós te louvamos por podermos estar na tua presença, e que presença gostosa, Pai. Que presença maravilhosa, como é bom, Senhor, nós desfrutarmos do Senhor nas nossas vidas. E agora, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante do teu altar e pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha me usar, ó Pai, que a tua presença, Senhor, se faça manifesta em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem já ouviu a história de Esther? Mas já ouviu ou só sabe que ela foi uma rainha, né? E teve toda aquela história de amor. Já passou, acho que até uma novela já na Record, né? Sobre a história de Esther e tal. E a história de Esther realmente ela é muito bonita. Tinha lá nas fortalezas, né, de Suzã, nós temos o rei Assuero. E ele oferece então um banquete no seu reino. E estão todos lá comendo, festejando, bebendo. E o rei ele resolve chamar a sua rainha Vasti para estar à presença ali de todos. E Vasti se recusa a entrar na presença do rei, a estar na presença do rei. E isso naquela época era uma afronta, porque o rei havia pedido a sua presença e ela se recusou a estar. Então, como afronta que ela fez, ele chama lá os sábios, as pessoas que o aconselha, e eles resolvem então deixar que Vasti seja expulsa do reino e ele fica sem uma rainha. Então há um decreto para que todas as moças, virgens e tal, venham até o palácio para que o rei Assuero então escolha uma nova rainha. E aí temos nessa cidade, nesse contexto, como a Bíblia nos relata, havia uma moça muito bonita, e se você ler lá no começo, a Bíblia deixa claro que a Esther era bonita e atraente, e muito bem criada. E ela foi criada não pelos seus pais, porque ela era órfã. Então ela foi criada pelo seu parente Mardoqueu. E ele cria Esther muito bem, e ele aconselha Esther a ir para o palácio e não falar que ela era judia. Mardoqueu fala, você vai, se apresenta com as outras moças e não fale que você é judia. E ela foi. E entrando no palácio, o rei avista Esther, aquela moça bonita e atraente, como nós vemos aqui. E ele então, né, se apaixona e chama ela para vir. E ela então vira rainha. Porém, como todo lugar, há um homem chamado Amã que não gosta do povo judeu. E ele faz a cabeça do rei para que haja um decreto e ali eles matem todos os judeus. E agora, a rainha é uma judia. O que fazer, né? Esther poderia muito bem ficar quieta na dela. Os outros que iriam morrer, morria, ninguém sabia, ela iria ficar viva e pronto. Ela fez isso? Não. Esther, então, ela convoca todo o povo judeu a estar em jejum e oração, e então eles entram em jejum e oração, e eles, para que ela possa ir até a presença do rei. Mas ela não pode simplesmente chegar e, rei Assuero, estou aqui. Não, mesmo ela sendo rainha, ela tinha que esperar o rei para convidá-la a estar à sua presença. Só que Esther, ela ali é meio ousada, e ela com a oração do seu povo, ela começa a planejar algo para que ela pudesse estar na presença do rei e cair na graça do rei mais uma vez. E assim acontece. Esther faz todo um jantar, chama o rei, ela vai, conta toda a história que está acontecendo. Então, o rei Assuero, ao invés de matar todo o povo judeu, ele tira o decreto e o decreto vai contra Amã e o povo judeu é livre. Mais ou menos isso. Se você quiser a história mais detalhada, leia a Bíblia, amém? Só que a história, ela é muito complexa, e eu gostaria que vocês lessem comigo lá em Esther 4:16, que diz assim:
vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, de noite e nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei. Ainda que seja contra a lei. Ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, eu morrerei. Amém? Esther aqui então, depois de toda essa história, eu gostaria de frisar bem esse versículo, que é aqui que nós queremos nos ater. Esther, ela tem todo o direito, ela poderia simplesmente achar e pensar assim, poxa, o povo foi decretado ali que o povo judeu vai morrer, ninguém sabe que eu sou judia, eu vou ficar na minha, as coisas acontecem e a descendência dos judeus depois vem de mim. Talvez ela poderia pensar assim. E talvez muitos de nós pensemos assim. As coisas vão acontecer, eu estou bem, eu estou seguro, por que eu vou me incomodar com as outras pessoas? Eu estou bem na igreja, eu estou seguro na igreja, a minha vida está indo tudo bem, por que eu tenho que me incomodar com as pessoas que estão lá fora? Por quê? Talvez às vezes nós pensamos assim, nós agimos assim. Mas Esther aqui, ela tem uma postura de uma pessoa que realmente sabe quem é Deus, de quem realmente sabe o que Deus pode fazer, e ela se posiciona de uma maneira que ela vence, não porque ela era rainha, porque mesmo ela sendo rainha, ela não tinha determinados poderes e ela não poderia fazer nada, mas ela se posiciona como filha, como serva de Deus, e muitas das vezes nós não nos posicionamos como filhos e como servos de Deus, nós deixamos a vida nos levar, nós agimos de algumas maneiras, e nós precisamos entender que Deus nos levantou porque somos os seus filhos, nós somos o seu povo, e nós precisamos fazer algo para que as pessoas o conheçam, para que as pessoas vejam quem Ele é. Esse poder do Senhor, como diz a série ali, ativo, esse tem que estar ativado em nossos corações, ele tem que estar constante em nossas vidas, ele precisa estar ativo dia a dia. Eu não posso me conformar com a questão de que eu estou bem e as outras pessoas não estão. Eu preciso me incomodar sim com as pessoas não conhecendo o Senhor. Eu preciso me incomodar sim com as pessoas não estando na presença do Senhor. Quinta-feira nós estávamos no GCEL e nós estávamos compartilhando, e uma frase que o pastor Moisés falou, e aquilo falou muito ao meu coração, ele falou o seguinte: como que nós vamos passar a eternidade inteira com o Senhor e não nos incomodamos com aqueles que vão passar a eternidade inteira sem Deus? Nós nos acomodamos porque talvez nós estamos tão certos de que nós vamos passar a eternidade, mas há pessoas que estão longe do Senhor, há pessoas que precisam da presença do Senhor, há pessoas que precisam ser resgatadas para esse amor e para esse convívio, e elas também têm o mesmo direito que nós de passarmos uma eternidade com o nosso Deus. E esse é o convite do Senhor para as nossas vidas. E aqui Esther, ela vai nos ensinar isso, a olhar para o próximo. E uma das primeiras pontos que Esther nos ensina é a prudência. Esther foi uma pessoa prudente. Esther foi uma pessoa prudente. O que é prudência, Renata? Prudência é algo que nos traz uma ponderação, calma, né? Evita inconveniências. Olha só que palavra rica, né? Uma pessoa prudente é uma pessoa calma, que não provoca, né, inconveniências, uma pessoa que evita conflitos. Por que Esther foi? Esther, talvez, se ela tivesse chegado lá no palácio junto com as moças e ela já tivesse falado assim, seguinte, eu sou judia, o meu tio falou para eu não falar, mas eu vou falar só para você, tá, Mai? Que eu sou judia, entendeu? Mas você não conta para ninguém. Você já viu aquelas amigas que a gente fala assim? Quando vai ver, tá todo mundo sabendo? Esther talvez podia ter agido assim. E
quando ela não agiu assim, ela escutou o conselho do seu tio, ela agiu com prudência. Opa, calma, peraí, tudo tem o seu tempo certo. Eu não preciso falar agora que eu sou judia. Ele convocou as moças, eu vou ouvir aquela pessoa que é mais velha, agora falando como uma das pessoas mais velhas aqui, ai, que medo, né? Gente, escutar as pessoas mais velhas é agir com prudência. Às vezes é chato. Não é? Às vezes fala as coisas e a gente fala assim, não tem nada a ver. Eu lembro que quando a minha mãe falava as coisas para mim, eu falava assim, ai mãe, nada a ver, eu vou fazer diferente, eu vou ser diferente, eu vou agir diferente. E às vezes agora eu me pego fazendo coisas que eu falo, ainda bem que a minha mãe está longe, porque eu estou fazendo exatamente o que ela falava. Ou seja, nós precisamos ouvir as pessoas que já caminharam, que já tiveram experiências, que sabem, às vezes, os processos que nós vamos passar. Esther, ela ouviu. Esther foi prudente. Esther, ela caminhou segundo aquilo que o seu tio tinha falado. E ela agiu com cautela. Perceba que Esther poderia chegar ao palácio e falar com quem fosse. E talvez o próprio Amã, fazendo parte ali da diretoria do rei, ele já iria, não, essa daqui já não dá, vamos fazer um decreto. E Esther já estaria fora e estaria junto com os outros judeus. E talvez a história que nós estivéssemos lendo hoje seria diferente. Porém, ela escolhe ter essa prudência. Ela escolhe estar com cautela. Ela escolhe agir da maneira mais sensata que seja. Talvez, naquele momento, ela poderia se sentir sozinha dentro de um palácio, com todas as regras, né, com todos aquelas regras de rei, rainha. Não sei quantos de vocês já tiveram curiosidade. Eu gosto muito de assistir aquelas séries antigas, né, com palácios e tal, essas coisas de reino, e é cheia de regras, cheia de etiqueta, cheia de coisinhas. E talvez naquele tempo tivesse isso e ela se sentisse sozinha. Ela poderia muito bem estar ali se sentindo sozinha. Isso se replica nas nossas vidas quando nós estamos no nosso contexto de trabalho, de faculdade. Por vezes, às vezes nós também vamos estar ali contrário todo mundo, contrário tudo aquilo que nós estamos vivendo, de ideologias, de achismo, do que todo mundo pensa e eu penso diferente, do que todo mundo faz e eu faço diferente, mas nós temos que decidir agir com prudência. Não porque nós somos os bambambam, mas porque a palavra do Senhor está conosco. E como Esther sabia quem era Deus, nós também sabemos. E melhor, nós ainda temos livre acesso a Deus. Nós podemos acessá-lo a qualquer momento, em qualquer lugar. Nós temos acesso à palavra do Senhor, que nos diz o que fazer, o que não fazer. Nós temos acesso à liderança da nossa igreja. Quando nós caminhamos e estamos ali com dúvida, nós podemos ir nos pastores, naqueles que nos discipulam, e ter esse livre acesso para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos retroceder, mas que possamos nos manter firmes, prudentes na presença do Senhor. E Esther aqui, ela nos ensina isso. O segundo ponto é que Esther nos ensina também a sabedoria. Esther, ela age além da prudência, ela age com sabedoria. Ela age com sabedoria. Quando foi o momento que você teve dificuldade? Gostaria que você fizesse aí um exercício. Pensa agora no momento que você teve uma dificuldade enorme, talvez um momento de doença, algum momento de problema financeiro, relacionamento, eu não sei. Mas qual foi a primeira coisa que você fez para buscar uma resposta? O que você fez para buscar uma resposta? Você ficou desesperado? Ai, meu Deus, e agora? Vou lá pedir um empréstimo no banco, né? E clica lá o botãozinho e tudo já está resolvido. Ou talvez você teve um problema de relacionamento e daí no momento de desespero, ao invés de você parar,
para pensar em como deveria agir, você começou ali a ficar desesperado, aí sai ligando, sai falando, sai xingando, sai fazendo um monte de coisa, e daí quando vai ver, o que era assim, virou uma bola enorme, você não sabe o que fazer. O que você fez no momento que você não estava encontrando saída? Às vezes nós recorremos a tudo, qualquer tipo de coisa, não é? Nós vamos para tudo, qualquer meio, pedimos empréstimos, saímos falando, saímos chutando o balde, daí a gente corre atrás do balde para juntar as coisas de novo e não encontramos saída. E quando tudo parece estar perdido, a gente tem um estalo e fala assim, opa, peraí, vamos orar? Esqueci de orar. Esqueci de buscar a presença de Deus para que Deus me desse uma direção. E aí, o último recurso, nós recorremos a Deus. Esther fez diferente. O primeiro recurso, ela recorreu a Deus. Ela agiu com sabedoria. Ela proclamou a oração e o jejum com o seu povo. Ela não foi recorrer primeiro para o rei. Eu sou a rainha, primeiro eu vou recorrer para o rei, primeiro eu vou falar com ele e aí as coisas vão dar certo. Não deu certo, aí entra aquele desespero, imagina, aí Esther está lá, encontra com o rei, não dá certo, daí ela fala, pessoal, gente, não deu certo, vamos orar, agora vai dar bom, entendeu? Não, ela fez da maneira certa, a sua primeira atitude foi procurar Deus. A palavra de Deus, ela é tão rica. Lá em Tiago, a Bíblia nos fala que quando nós pedimos sabedoria, Ele nos dá em livre demanda. Ele nos dá sempre que pedimos sabedoria. Nós não precisamos ficar ali alheios às coisas que estão acontecendo. Senhor, eu estou com esse problema, me dê sabedoria, me ajuda a resolver, me ajuda, Senhor, a administrar os meus relacionamentos, me ajuda, Senhor, a conduzir o que eu preciso fazer aqui. Eu preciso acionar alguém, Senhor? Sim, preciso acionar, eu vou lá pedir ajuda, vou pedir oração, mas nós precisamos agir com sabedoria. Por vezes nós recorremos a tudo e quando tudo diz não, aí nós nos voltamos a Deus. E aí a gente tem que ir meio que murchinho, né? Então, Deus, eu já tentei em tal lugar, eu já fiz isso, eu já recorri a isso e eu não consegui. E aí, em último caso, Deus, eu lembrei que o Senhor existe. O Senhor pode me ajudar? Por graça e misericórdia, Ele nos ajuda, graças a Deus. Mas imagina se nós recorremos primeiro a Ele. Senhor, aconteceu isso no meu trabalho, está tão difícil, está tão difícil. E aí nós temos ali a solução. Eu já contei uma experiência que eu tive, se você já ouviu, ouça de novo, né? Mas quando eu trabalhava numa escola, eu trabalhava junto com uma outra professora. E eu não agi com sabedoria, gente. Eu fui diferente de Esther. Eu recorri a todas as outras coisas para depois recorrer a Deus. E eu trabalhava com uma outra professora e ela não gostava de mim. Ela era difícil. Ela fechava a porta na minha cara. Às vezes eu estava conversando com um pai, uma mãe, ela passava no meio assim e olhava para mim meio desdenhando e o pai e a mãe já olhavam assim, porque ela era mais velha do que eu. Então a atitude dela denotava mais confiança do que a minha. Então, ela me tratava muito mal. E aí eu falei assim, eu fui e falei com a coordenadora, eu falei, não tem como você me mudar de sala, eu ir para outra sala e ela colocar outra pessoa? Não, você vai ficar com ela. Legal, não deu certo. Aí eu falei assim, vou levar coisas para ela. Fazia bolo, levava um pedacinho de bolo, né, bolinho de cenoura. Pastor Samuel gosta. Aí levava um pedaço de bolo para ela não comia, deixava o bolo de lado. Aí eu fui fazendo as estratégias, não deu certo. E aquilo estava me incomodando de uma maneira, porque eu ia trabalhar já, chateada. Aí um dia, eu lembrei que Deus resolve todas as situações. E eu estava no carro, indo trabalhar, e eu falei assim, Deus, eu já não sei mais o que fazer. Eu recorri a tudo. Eu lembro que eu orei exatamente assim. Eu recorri a tudo, menos ao Senhor. Mas agora eu quero recorrer a Ti.
vai na escola antes de mim, prepara o ambiente na sala de aula, me ajuda a tentar ter pelo menos um dia bom de convívio. Não preciso ser best friend dela, mas me ajuda a ter um convívio bom. E fui para a escola, cheguei, estacionei o carro. Quando eu entro na sala, ela fala, bom dia, Pro Renata. Deu bom dia. Você ora e depois você duvida da oração, né? Aí eu, bom dia. Aí vai o trabalho, vai não sei o quê, faz não sei o quê. E ela conversando comigo, interagindo comigo. Ou seja, se eu tivesse primeiro feito a oração, eu tinha evitado meses de desentendimento. Nós precisamos agir com sabedoria. O problema vem, a dificuldade vai vir, gente. Infelizmente, nós não somos isentos a passar por problemas. Nós não somos isentos a passar por dificuldades. Mas quando ela vem, a palavra do Senhor está aqui. Peça-me sabedoria, que eu lhes darei livremente. Eu lhes darei. Por que nós não pedimos? Esther nos ensina a agir com sabedoria. Nosso primeiro recurso é Deus. Nossa primeira maneira de solucionar o que for é Deus. Nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos agir com sabedoria. Terceiro ponto aqui que nós vemos é que Esther, ela renuncia. A renúncia. Nós vemos aqui que Esther, ela renuncia, seja o que for, pelo seu povo. Veja aqui, vemos no versículo que nós lemos que Esther declara que mesmo que ela morrer, ela irá à presença do rei. Por que mesmo que ela morrer? Porque quem chegasse na presença do rei sem ser chamado, eles poderiam ser decretados à morte. E ela corre esse risco pelo seu povo. Ela corre esse risco. Ela renuncia o seu bem-estar. Ela renuncia a sua posição de rainha, ela renuncia a sua segurança para que ela pudesse abençoar o seu povo. Nós temos renunciado algo por alguém? Nós temos renunciado algo por amor a Deus? Ou nós só pensamos em nós mesmos? Quando a gente vê essas redes sociais, eu fico doida quando eu vejo os stories assim, tipo, o que importa é eu estar feliz, né? O outro, se não gostar, né? Tipo, beijinho no ombro. O que importa é a minha felicidade. O que importa, gente, isso é totalmente contrário à Bíblia, porque a Bíblia diz o quê? Ame o seu próximo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, se o que importa é só eu estar feliz, o meu próximo também precisa estar feliz. Esther entendeu isso e ela faz essa renúncia, ela se entrega verdadeiramente para aqueles que estavam presentes ali, para o seu povo. E, gente, isso é tão maravilhoso, isso é tão tremendo. Renata, mas o que tem isso com as pessoas que tem lá fora? O que tem isso com nós pregarmos o evangelho? O que tem isso para conosco? O maior exemplo de pessoa que agiu com prudência, com sabedoria e renunciou à sua própria vida foi Jesus. Esther, ela não faz nada mais, nada menos do que algo parecido com o que Jesus fez por nós. Porque ela não precisou entregar a sua vida, mas Jesus entregou a sua vida por nós. Ela não precisou morrer por ninguém, mas Jesus morreu por nós naquela cruz. Jesus se entregou por nós. E o que nós temos feito em resposta ao que Ele tem feito? O que nós temos agido e realizado em resposta do que Ele fez por nós? É aí que está o grande segredo. Esther, antes mesmo de saber que Jesus viria, que Jesus se entregaria, ela fez aquilo pelo seu povo. Nós vimos, nós sabemos, nós experimentamos o que Jesus fez, o que nós temos feito em resposta ao Senhor Jesus. O que nós temos feito? O que eu tenho feito no meu trabalho, na minha vizinhança, no meio de convívio? O que nós temos feito com sabedoria, com prudência, para que nós venhamos ganhar almas para o Senhor Jesus?
O que nós temos feito para que as pessoas venham se achegar e falem, poxa, aquela pessoa ali é diferente, olha, o mundo está um caos e ela está tranquila. Olha ali, eu sei que a pessoa está passando por essa dificuldade, mas eu consigo ver Deus na vida dela. O que nós temos feito para Deus? O que nós temos feito? Agir com prudência e sabedoria em todos os momentos é ter um domínio próprio, fruto do Espírito em nós. O fruto do Espírito em nós é a resposta daquilo que Deus está agindo, resposta à sua presença. Se nós temos vida na presença do Senhor, esse Espírito, esse domínio, essa prudência, essa sabedoria, ela vai agir em nós, ela vai estar presente em nós. A renúncia de viver a nossa própria vida por amor a Deus, deixar os meus achismos de lado. Eu acho que é assim. Não, o que Deus pensa, o que Deus acha, o que Deus quer para você, o que Deus quer que você vista. Você já teve essa experiência de chegar e falar, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu coloque para eu vestir? É assim que o Senhor quer que eu fale, é assim que o Senhor quer que eu ande, é assim que o Senhor quer que eu me comporte, é dessa maneira que o Senhor quer que eu gaste o meu dinheiro, é assim que o Senhor quer que eu faça a minha vida. Tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor, tudo aquilo que nós agimos é para a honra e glória do Senhor. A nossa vida, ela deve ser um altar de adoração ao Senhor, não é só aqui no momento da igreja, do culto, onde os louvores são lindos, nós nos derramamos na presença do Senhor, mas é constantemente, dia a dia, nós estamos na presença do Senhor, renunciando. Mas não é aquele renunciar com peso, nunca mais vou poder fazer isso. Não, é renunciar com amor. Quando nós nos casamos, né, a gente assume um compromisso, eu assumi um compromisso com um pastor. E quando eu assumo esse compromisso com ele, eu renuncio todos os outros homens, sei lá, namoros, relacionamentos. Não é igual no passado lá, né, que tinha Salomão, um monte de mulheres. Não, mas nós renunciamos. Mas não é uma renúncia pesarosa. Ai, meu Deus, e agora? Não, é algo prazeroso. Nós renunciamos, talvez, viver uma vida de solteiro adoidado, porque nós descobrimos o quê? Que nós amamos e nós queremos viver uma vida a dois e construir. Então, há renúncias, há entrega, e tudo isso vai gerando um relacionamento com Deus, irmãos. É igual, só que muito melhor, porque conforme nós vamos renunciando e se entregando, Ele vai vindo também em resposta a nós. Ele também vai vindo em resposta, em direção a nós. E a nossa vida, ela vai sendo encontrada com Deus. Se tiver que morrer, morrerei. Esther achou graça aos olhos do rei Assuero, quando ela preparou todo o banquete e ela intercedeu pelo seu povo. O seu povo foi livre da morte. Nós achamos graça aos olhos do Senhor quando Jesus veio e se entregou por nós. E nós somos livres hoje para viver a sua vontade, para viver o seu querer. E o que você tem feito em resposta ao Senhor? O que você tem feito em entrega ao Senhor Jesus? O que você tem feito? Eu gostaria que você ficasse em pé. E a minha pergunta para você nessa noite é essa. Você tem tido essa prudência que Esther teve, a sabedoria? Você tem renunciado ou você tem agido com os seus impulsos? Você tem tido atitudes com emoções? Você tem tido atitudes voltadas aos seus próprios prazeres? E a vontade de Deus tem ficado de lado na sua vida? Qual é a sua resposta para o Senhor nessa noite? Qual é a sua atitude para com o Senhor? Talvez você fale, Senhor, eu tenho feito tudo errado, eu recorri a tantas outras coisas, mas hoje eu quero tomar um passo de fé e recorrer ao Senhor. Eu preciso da tua ajuda nessa questão. Eu preciso do teu auxílio nessa questão. Eu preciso que o Senhor me ajude a renunciar
o meu eu, as minhas vontades e me voltar somente para Ti, Senhor. Porque eu vejo que a Tua presença me resgatou e eu preciso caminhar contigo. Eu preciso caminhar contigo. Ore ao Senhor, fale com Ele. Não espere a minha oração, não espere o meu falar, mas eu não sei como orar, Renata. Fala com Deus. Ele não vai pedir para que você ore, excelentíssimo Senhor, não. Ele quer o seu jeitinho, a sua oração. Pai, a Tua presença ela é tão boa, Senhor. O Teu amor, Senhor, Ele é tão grande, Ele é tão imensurável, Senhor, que Ele nos constrange, Senhor. Nós somos tão pequenos, ó Pai, diante das situações, nós somos tão limitados, ó Deus, diante das coisas que acontecem nas nossas vidas. Mas nós reconhecemos, Senhor, que Tu és esse Deus grande, que Tu és esse Deus que nos dá, Senhor, a sabedoria, que nos direciona, que nos motiva, que nos inspira. E nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar, pedindo, Deus, nos ajuda a ser pessoas prudentes, nos ajuda, Senhor, a agir com sabedoria, nos ajude, Senhor, a renunciar, nos ajude, Senhor, a ter o Teu Espírito em nós, para que possamos, ó Deus, ter a certeza de que Tu estás conosco e de que a Tua presença, Senhor, está conosco, que não agimos conforme nós queremos, mas que agimos conforme Tu queres, ó Pai. Senhor, tudo vem de Ti, Senhor, tudo vem do Teu agir, tudo vem da Tua presença, e diante de Ti nós colocamos as nossas vidas, Pai. Nós nos rendemos diante do Teu altar, Senhor. Nós nos rendemos diante da Tua presença, Senhor, e nos colocamos diante de Ti, Senhor. Vem sobre nós, ó Pai. Ore, canta e anda lá, anda e canta-las. Você pode declarar ao Senhor que Ele é digno, que Ele é santo.